parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora meu coração. Dessa vez eu não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê. Se liga no que essa máquina de cartão consegue. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Vamos orar para a gente começar. Hoje, dia 22 de 5, estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Vamos estar lendo hoje Neemias, do capítulo 6 ao 9. Amém? Vamos orar? Pai, a Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós te rendemos e te agradecemos e rendemos a Ti, ó Pai amado, os nossos corações. Queremos pedir, ó Pai amado, que o Senhor tome o seu lugar em nossas vidas, que o Senhor venha, ó Pai, estar à frente de tudo, Pai amado, tudo que viemos fazer, que esteja na direção do Senhor. Oh, Deus, nos guie por meio do Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, e que nós venhamos, sim, ó Pai, entregar todo o nosso caminho ao Senhor. Que nada, ó Pai, venha tirar, ó Pai amado, o nosso propósito de fazer a Tua vontade. Sonda os nossos corações agora, Pai Santo, eu te imploro. Tire de nós tudo que não provém do Senhor, tudo que nos atrapalha de viver o que o Senhor tem para nós. Nós somos, ó Deus eterno, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus provedor.
E como filhos, ó Pai amado, e filhas, não podemos aceitar menos, ó Deus amado, menos do que a Tua proteção, do que o Seu cuidado. Deus, o Senhor é Deus. E não há outro, ó Pai, não há outro igual a Ti. Não há outro, ó Pai amado, que chegue, ó Deus amado, aos Seus pés. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, entregamos definitivamente as nossas vidas em Tuas mãos. Não, ó Pai amado, não aceitamos nada que venha ser, ó Deus amado, para nos tirar do caminho do Senhor. Vem, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de todo vício, livra-nos de tudo que nos atrapalha, de toda tristeza, de todo medo, que lança fora todo medo, ó Pai Santo. Pai, possamos continuar firmes, confiantes no Senhor, e que a nossa confiança esteja no Senhor. E como o seu servo Davi, nós possamos dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E a misericórdia do Senhor e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Amém? Que essa seja a nossa oração. Que em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós possamos profetizar e falar a palavra do Senhor. E que o Salmo 123 esteja sempre na sua boca. Não só ele, mas em todo tempo. Que você não esqueça que você tem um Pai, um Pai todo-poderoso, um Pai que é contigo, um Pai que não te abandona em momento algum. Amém? Vamos ler então Neemias capítulo 6. Amém? Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem e o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra. De modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Deixa eu só marcar isso aqui. Estou fazendo grande obra. Aleluia. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu, os judeus, intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvira isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora e consultemos-nos juntamente. Mandei-lhes dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu tu do teu coração. É o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará.
Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? Em quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de infamar e me vituperassem. Bom dia, Aline. Bom dia. Estamos lendo o versículo 14 do capítulo 6 de Neemias. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a essas obras, e também da profetisa Noadita e dos quais profetas que procuravam atemorizar-me. Terminada a reconstrução do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circuncivizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joanã, e se casaram com a filha de Messulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os canteiros e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem bom, fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ananias era um homem bom, fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Jorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel,
foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate, Moabe. Os filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Jatu, 845. Os filhos de Zacai, 660. Os filhos de Bismui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de eu perdi aqui só um minutinho. Peraí, só um minuto. Os filhos de Adonicão, versículo 18. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém de Netofa, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Queriate Jearim, Sefira e Beerote, 643. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outro Nebo, 102. Os filhos do outro Elão, 1.054. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, Adi e Diono, 621. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Catmiel, dos filhos de Odeva, 674. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Altita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zian, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Samai, os filhos de Anã, os filhos de Gildel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Menuim, os filhos de Nefuém, Nefusessim, os filhos de Baquibuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arum, os filhos de Beslite, os filhos de Meida, os filhos de Asa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nessias e os filhos de Alifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon,
Todos os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão, 392. O seguinte subiu de Tel-Melá, Tel-Assá, Querube, Adom e Imer. Porém não puderam provar que suas famílias e sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoba, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, o qual se casou com uma filha de Basilai, o Geadita, o que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos como imundos para o sacerdócio. O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantassem os sacerdotes com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 636, os seus mulos 245, camelos 435 jumentos 6.720, contribuições para o templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais das cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro 20.000 dáricos e em prata 2.200 arrastes. O que deu o restante do povo foi em ouro 20 dáricos e 2.000 arrastes em prata e 67 sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, dos servidores do templo e toda Israel habitavam nas cidades. Capítulo 8. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só, na praça, diante do portal das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito em Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o 1º dia do 7º mês. Leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira, que fizera para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Amalquias, Assum, Asbana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinavam-se e o adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesuas, Bani, Serebias, Jamim, Acudes, Sebatai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este é o dia sagrado do Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei.
Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. A festa dos tabernáculos. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jabuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria, dia após dia. Leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Capítulo 9. O arrependimento e confissão dos pecados. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, levaram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia, e em outra 4ª parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Camiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamavam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Camiel, Bani, Asabeneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaía disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizestes os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preservas e todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, ó Deus, que elegeste Abraão e tiraste de Ur das cidades dos caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão. Achastes o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para que dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigaceus,
e cumpristes as tuas promessas, porquanto é justo. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que o trataram com soberba, e assim adquiristes renome como hoje se vê. Dividistes o mar, e perante ele de maneira que o atravessaram em seco. Lançastes os seus perseguidores nas profundezas, e com a pedra nas águas impetuosas. Guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles, e lhe destes ouvidos juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis por intermédio de Moisés, seu servo, lhe mandastes. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar a sua sede, e lhe dissestes que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhe jurastes dar. Porém eles, nossos pais, se houveram subitamente, soberbamente, e endureceram a sua servir, e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembravam das tuas maravilhas que lhe fizestes. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião não se lembraram das suas maravilhas. Levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não o desamparastes. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não o deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou dele de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho para onde haviam de ir. E lhes concedestes o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhes negastes para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto. De nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram. Os seus pés não incharam. Aleluia. Versículo 21 é tremendo, né? O Senhor sustentou o povo ali 40 anos no deserto. Imagina isso. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não incharam. Versículo 22, também lhe destes reinos e povos, que lhe repartistes em porções. Assim possuíam a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Multiplicastes os seus filhos como as estrelas, desceu e trouxestes a terra, de que tinhas dito a seus pais que nela estariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abastestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazeres deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíam casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivas e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se voltaram contra ti, viraram as costas à tua lei
e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregastes na mão dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes destes libertadores que os salvaram das mãos dos que oprimiam. Porém, quando se viram em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu desamparavas nas mãos dos seus inimigos. Opa! Voltamos aqui. Peraí. Ok. Versículo 28. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparava nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles, clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo as tuas misericórdias, os livrastes de muitas vezes. Testemunhastes contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houvera soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabastes com eles, nem o desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Esse é o nosso Deus. Versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, a nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e todo o povo, desde o dia dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo e tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e os teus testemunhos que testificaste contra ele, pois eles, no seu reino, há muita abundância de bens que lhe destes, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste os nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela, seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, estando em grande angústia. Aleluia! Esse é o nosso Deus, né? Deus clemente e misericordioso. Um Deus que não nos desampara, apesar dos nossos pecados, mas que nós possamos estar sempre firmes na presença dEle, buscando a sua vontade e somente a sua vontade,
porque Deus é Deus e é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda. Amém? Esse é o nosso Deus. Vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos, respira fundo. Aleluia. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E és um Deus misericordioso para conosco. Amém? Deus nos capacita e Ele coloca em nossas mãos tudo aquilo que nós precisamos fazer. E agora é com você, né? Eu creio que o Senhor, Ele tem falado aos nossos corações por meio da sua palavra. Ele tem nos alertado a voltar os nossos corações para Ele, diante, né, de um mundo tão banal que estamos vivendo, né? Onde querem mudar tudo, querem que aceitemos tudo. O homem está perdendo exatamente a noção, né, de que tudo, o temor do Senhor. Mas isso está porque o Senhor está próximo de voltar, né? O Senhor está às portas e que nós venhamos estar com os nossos corações voltados para Ele, para que quando Ele vier, nós estamos preparados. Nós estamos vendo aí homens que antes queriam mudar, né? Achar que eram animais e queriam ser aceitos com isso. Agora nós estamos vendo até boneca querendo ser tratada como bebê de verdade, né? Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê o temor dEle, que nós não venhamos ficar aquém disso, de vendo tantas coisas, que venhamos estar sabendo que o Senhor está próximo. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom e misericordioso para conosco. Feche seus olhos, respira fundo, mais uma vez. Contemple a graça do Senhor. Amém. Feche os olhos, respira bem fundo agora, 3 vezes. Imagina agora você em uma estrada, em uma grande rodovia, deserta, dos dois lados. Do lado esquerdo e do lado direito existem 2 povos. Esses povos não se comunicam, é um caos total, e eles não conseguem adentrar por algum motivo essa rodovia. Mas você está seguindo essa rodovia, atrás de você vem o Senhor pilotando um tanque de guerra. Esse tanque de guerra vai destruindo todos os obstáculos e caminhos e esses povos começam a adentrar dentro dessa rodovia. Um negócio jamais imaginável, jamais visto. O Senhor pilotando um tanque de guerra e mostrando que é possível e capaz. Agora Ele entrega esse tanque de guerra para você e deixa nas suas mãos. Agora é com você. Segue o caminho, segue o propósito, porque eu vou estar sempre aqui. Eu só vim para mostrar que é possível você seguir. Embora lá na frente todos vá tomar uma direção no final dessa rodovia, você está ali, firme e forte. Imagina você agora transformando esse tanque de guerra num carro conversível e o vento batendo no seu rosto. Você vendo o quanto era simples. Você e essa multidão de povos, todos em seus carros, seguindo o caminho, vivendo o quão simples era. Porque o Senhor veio e mostrou e derrubou todos os obstáculos. Amém. Amém. Agora é com você. Entra no seu tanque de guerra e vença todas as guerras, porque o Senhor é com você. O Senhor é contigo. Amém? Deus abençoe o seu dia e você toma posse da palavra do Senhor e da presença dele em sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E até amanhã.